Começa agora mais um programa Fagulhas de Luz para você. Uma ótima quarta-feira. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Todos os dias estamos nesse mesmo horário aqui por onde você nos acompanha, seja pela 87 FM de Bauru, a Rádio SEAC, no Spotify, todos os dias às 7 da manhã. Estamos também no Instagram, no YouTube e no Facebook. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e você pode mandar a sua pergunta para nós. Mande sua mensagem para o WhatsApp 14 32231948. Também mande seu e-mail para 1948@uol.com.br ou para 14 3206 8587. Com a gente mais uma vez nessa quarta-feira, Sidney Fernandes. E Sidney, essa pergunta aqui é engraçada. E outro dia eu estava vendo uma palestra do Cortella, ele até falou uma coisa lá que eu falo aqui no final da pergunta para você. A pergunta é a seguinte: tenho muito medo da morte, apesar de conhecer a doutrina espírita. Por que isso? E o Cortella dizia assim, de um jeito mais brincalhão, que esse medo é um medo meio idiota, porque a gente sabe que vai acontecer, então não adianta ter medo. Se fosse uma coisa que você tivesse medo e conseguisse fugir, mas não dá para fugir, né, Sidney? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas. Olha, Theo, o medo da morte ele pode ser explicado de muitas maneiras, mas sentimento não se explica, né? É verdade. Quando a pessoa sente alguma coisa, é como às vezes minhas filhas pequenas, e uma batia na outra, você tem que gostar da sua irmãzinha. Não tem jeito de Não colocar dá. sentimento na pessoa. Elas se amam até hoje, mas não porque eu mandei. A morte pode ser explicada, o medo, pelo medo que o homem tem do desconhecido. Por isso, o espírita, que tem um trato maior com aqueles que morreram e voltam para contar suas histórias, não é que ele perca o medo, mas ele fica mais sereno, ele fica mais tranquilo, ele está preparado. Eu, particularmente, acho que vou me comportar bem perante a morte. Eu estou preparando há muito tempo. Acho que Deus tem sido muito generoso na minha vida, sob todos os aspectos, familiar, financeiro, intelectual. Eu acho que está chegando a minha hora, né? Então eu toda noite me preparo para a morte. Mas há uma explicação de André Luiz que talvez possa esclarecer mais o assunto ainda. Diz ele que nós já nascemos e morremos, renascemos e remorremos muitas vezes. E muitas vezes, Theo, as pessoas na morte não foram muito bem recebidas no plano espiritual. Isto é, está levando nas costas a consciência pesada, o remorso de não ter aproveitado bem a vida, não no sentido material, mas no sentido intelectual, no sentido filosófico, no sentido espiritual. E vai levar uma esfrega lá no plano espiritual. Vai passar por momentos de arrependimento pelo tempo que perdeu aqui. E às vezes essa consequência é séria, demanda às vezes décadas, às vezes até séculos para você rearrumar a sua vida e pedir uma nova encarnação. Isso cria uma espécie de reflexo condicionado, aquele que foi descoberto por Pavlov. Então, Theo, se eu já morri outras vezes e a recepção que eu tive lá não foi boa, isso cria um condicionamento negativo. Eu tenho realmente medo de voltar para lá, porque a minha recepção não vai ser boa. Qual o antídoto para isso? É viver bem. Mais importante do que o tipo de morte é o tipo de vida que estamos tendo. Muito obrigado. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta.